Hoje, Deus nos deu uma palavra que, pela manhã, falou muito forte ao coração da igreja. Eu fiquei impressionado com a resposta que a igreja deu a essa palavra. Uma palavra que eu tenho certeza absoluta, não que as outras não vieram do trono de Deus, mas essa veio com uma manifestação de Deus diferente. E nós sabemos, irmãos, que Deus, nos últimos dias, Ele vai falar muito com a sua igreja, e Ele vai falar através da palavra, Ele vai falar através de sonhos, visões. Só que tudo que Deus fala através de sonhos, visões, tudo que Deus fala tem que estar de acordo com as Escrituras. Deus, Ele não manda nada para nós fora das Escrituras. Tudo tem que estar pautado com as Escrituras. E no nosso culto da virada, aconteceu algo sobrenatural aqui no nosso meio, que resultou na pregação de hoje. E eu gostaria que você tivesse muito discernimento de Deus para receber essa palavra, e gostaria que você colocasse uma coisa no seu coração. A palavra de hoje talvez não vai ser muito fácil para você ouvir, mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai chamar você para que coisas lá na frente você não venha passar de ruim, mas que você venha passar coisas boas, viver coisas boas. Porque Deus, Ele tem um plano de paz para cada um de nós. O problema é que às vezes nós deixamos de viver o plano de Deus para viver o nosso plano. E o nosso plano nem sempre é o melhor caminho. Por que nem sempre? Porque às vezes nós temos planos que nós colocamos diante de Deus e está de acordo com a vontade dEle. Mas às vezes nós temos planos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E nós precisamos desse alinhamento com essa palavra. Esse alinhamento com a palavra que cura, liberta, transforma, salva. Com a palavra que traz para nós uma fé para a salvação e uma fé para a conquista também. Quando eu estava pregando, na sexta-feira, da sexta-feira para o sábado, na virada de ano, Deus nos fez viver uma experiência aqui nesse lugar. Eu já tinha lido e já sabia o que significava o trono de Deus, ao qual o Senhor mostrou para Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, no versículo 16 em diante. Vocês conhecem aquele bambolê? Né? Então imagine um bambolê entrelaçado em outro. Né? Um bambolê e o outro por dentro, assim. Assim são as rodas do trono de Deus. Rodas essas também que tem olhos em toda ela. Roda essa que também tem fogo, envolvida por fogo. Roda essa que sustenta um resplendor. Roda essa que sustenta a glória de Deus. E em visão, essa roda passou aqui sexta-feira, nessa igreja. Essas rodas, eu estou falando com temor a Deus. Essas rodas, quando elas se movem, querubim se move junto com elas. Serafim se move junto com elas. E arcanjo se move junto com elas. É o mais alto escalão dos anjos. Porque no céu também tem hierarquia. Assim como tem numa empresa, assim como tem nos poderes e assim por diante. Assim como tem na sua própria casa. Também existe hierarquia. E quando aquilo foi mostrado, eu fiquei pensando, qual é o motivo? Por que que isso foi mostrado? Por que que isso aconteceu? Só para ser mostrado? Ou tem um recado? E eu comecei a analisar, gente, como a igreja de Cristo está hoje. Como a igreja do Senhor está hoje. Eu comecei a lembrar de que nos últimos dias, a igreja vai se portar como na época de Noé. Enquanto Noé estava ali fazendo a obra, a igreja, aqueles que eram para receberem a palavra, que eram para aceitarem a palavra, que eram para serem salvos, aqueles estavam vivendo as suas vidas
de forma que não se importavam para o que Deus estava fazendo, e para o que Deus estava falando. A mesma coisa aconteceu na época de Ageu, o profeta. Enquanto Deus estava se manifestando, falando, o povo que estava debaixo da autoridade do Ageu, eles estavam preocupados com as suas vidas acima de tudo. E a Bíblia Sagrada nos ensina através de Jesus Cristo, que se nós amarmos a nossa vida acima de tudo, nós vamos perder a nossa vida. Mas se nós amarmos a Deus acima de tudo, nós vamos a cada dia morrer para as nossas vidas, para viver para Deus. E quando a pessoa morre para a sua vida, para ela viver para Deus, realmente essa pessoa ela está vivendo o caminho do Evangelho, que é o caminho da renúncia, que é a porta estreita, o caminho apertado, mas é o que leva à salvação. E aí eu fui meditar lá em Ezequiel, no capítulo 1, onde Deus traz a visão dada a Ezequiel dessa roda, desse trono. E ali o Senhor me disse que Deus, Ele desceu com a glória dEle. Assim como mostrou para Ezequiel, Deus também desceu com a glória dEle. Agora, quando Deus desce com a sua glória, Deus tem um propósito muito sério. Porque a gente vê Deus se manifestando com a sua glória diante de Moisés, lá no Monte Sinai. Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu Deus de costa. Moisés viu a sarça pegando fogo e não se consumindo. Era muito comum, por causa do calor, na época do calor muito intenso, um graveto pegar fogo. Mas o graveto, quando pegava fogo, consumia. Mas aquela não se consumia, porque aquela sarça representava Israel. E aquele fogo representava a chama que Deus acendeu no meio de Israel. E o fogo de Deus não consome o homem, consome o mal. A glória de Deus foi apresentada a Moisés. E Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, das mãos de Faraó, da casa da servidão, da escravidão. A glória de Deus também se apresenta para Salomão, quando Salomão oferece 1000 holocaustos, e ali o Senhor Deus fala para ele: peça o que você quiser, que eu vou dar para você. E ele pede sabedoria, e Deus dá sabedoria, riqueza, honra. Deus dá tudo o que ele pediu e mais um bocadão. Então a glória de Deus, quando desce, tem essa manifestação. Mas a glória de Deus que apareceu, essa glória de Deus apareceu como a visão dada a Ezequiel. Então a gente tem que olhar e ver qual o contexto disso. Por que Deus nos chamou a atenção para olhar para Ezequiel no capítulo 1? E aonde eu comecei a ler, e Deus ministrou muitas coisas no meu coração. Coisas que talvez não seja fácil para eu trazer. Mas dentro do contexto da mensagem, Deus fala para mim: não seja rebelde, fale. Não seja rebelde, fale. O que eu colocar no seu coração, o que eu colocar no seu ventre, fale para a igreja. Fale para o meu povo. Só para embasar e para mostrar para vocês que o que eu estou falando aqui tem base bíblica, coloque Ezequiel capítulo 1, por gentileza, no versículo 16, por favor. Olha só. As rodas brilhavam, como se fossem feitas de berilo. As 4 rodas eram semelhantes e feitas da mesma forma. Cada um tinha dentro dela outra roda, que girava na transversal.
4 rodas que sustentaram o trono de Deus. No versículo 28, olha o que diz o 28. Estava rodeado por um aro luminoso, como se fosse o arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência do que, gente? Da glória do Senhor. Para mim. Quando a vi, prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Ezequiel, ele teve um encontro com essa glória. E essa glória que se manifesta para Ezequiel é para um concerto. Essa glória que se manifesta para Ezequiel é uma glória que trouxe uma palavra muito pesada. Muito pesada. E quando isso acontece, é porque as pessoas estão indo longe demais. As pessoas estão indo longe demais. Irmãos, a nossa fidelidade, a nossa obediência sobe a Deus. Mas a rebeldia também sobe a Deus. Tudo que a gente faz aqui são sementes. E sobe a Deus. A palavra que Deus mandou Ezequiel pregar para o povo não foi uma palavra muito agradável. Mas eu quero, antes de falar sobre essa palavra, eu quero te mostrar quando essa palavra vem. Em Amós capítulo 2, versículo 4, coloca na NVT, por favor. Amós capítulo 2, no versículo 4. Olha isso. Amós capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor. Quem está falando? O Senhor. Os habitantes de Judá pecaram o quê? Repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Tem tradução na linguagem de hoje que diz assim, ó. O povo de Israel, eles pecaram repetitivamente. E eu terei que discipliná-los. Olha o que ele fala. E eu terei. Irmãos, quando um filho seu, ele peca contra você, ele erra, ele se rebela contra você, de uma forma repetida, o que isso provoca na sua casa? Provoca o quê? Festa? Você chama ele para a mesa e fala que vem cá, meu filho, isso é uma benção. É isso que você faz? Não. Provoca um desconforto muito grande dentro da sua casa. Porque todo pai que ama o seu filho, ele não vai ficar inerte, vendo o seu filho se tornando um rebelde na vida. Essa questão da rebeldia, irmãos, ela é tão séria, que o primeiro mandamento que Deus dá com promessa é: honre o teu pai e honre a tua mãe. O que traz esse princípio? Traz longevidade para nós, traz vida, nos preserva de males. Se eu vejo o meu filho, e o meu filho, ele está rebelde, você pode ter certeza, primeiro, a gente vai tratando ali de um desvio. Quando você fala com ele do desvio, e ele permanece no desvio, ele está na desobediência. Quando você vai até ele para tratar essa desobediência, para mostrar para ele que isso não pode ser parte da vida dele, porque vai trazer uma formação no caráter dele, e lá na frente, ele vai sofrer lá no mundo, e ele se torna uma pessoa dura e obstinada, ele já entra num campo chamado rebeldia.
E a rebeldia para Deus é pior do que um trabalho de magia negra. É pior do que a feitiçaria. É pior. E esse povo aqui, eles não cometeram um erro, porque a Bíblia fala assim, ó, não há um homem sequer que não erre, ninguém é perfeito. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não vive na habitualidade do erro. Ele não vive repetindo as mesmas coisas. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus convence ele do pecado, do juízo, da justiça, ele abandona, clama por misericórdia e deixa aquilo. Diga amém, Jesus. Mas aqui no caso de Israel, irmãos, eles começaram a praticar de forma repetida. E nós estamos vivendo um período da igreja muito difícil. As pessoas não querem saber de cumprir princípios de obediência. Não vou generalizar. Não vou poder falar algumas, mas eu posso falar muitas não querem. Não querem saber. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, de nada eu terei falta. E como que o pastor guia suas ovelhas? Ele vai na frente com um cajado assim, batendo, ó, e as ovelhas vêm ouvindo e vêm atrás. A palavra de Deus, irmãos, é o cajado que a gente bate, que a gente toca, e você sente no teu espírito a direção do Senhor. Você sente no teu espírito onde Deus está indo. Você sente no teu espírito que Deus está falando, porque a gente não é bobo, a gente sabe das coisas. Só que como a vida é feita de escolhas, eu posso ouvir o cajado batendo e eu posso me desviar do caminho. Eu posso recusar seguir esse cajado, seguir a liderança do Espírito Santo, seguir a liderança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso ganhar a minha vida e perder a minha alma. Quando Deus traz uma palavra falando sobre isso, é porque Deus está chegando num ponto com algumas pessoas que a longanimidade de Deus está acabando. Assim como Deus fala para a gente ter um fruto do Espírito que é a longanimidade, Ele é a própria longanimidade. Ele é a própria. Mas pastor, o senhor está... Pastor, Jesus morreu por nós, não existe pecado. Tá bom, então me explica por que Ananias e Safira morreram na igreja, no Novo Testamento. Me explica. Me explica. Meu irmão, você pegar um versículo, fazer disso de uma doutrina, acabando com todo o contexto da Bíblia, isso é heresia. Existem algumas coisas que acompanham quem é salvo. E a principal é a obediência. Porque eu não posso receber Jesus só como Salvador. Eu tenho que receber Jesus como Senhor da minha vida. Quando ele fez o primeiro milagre, Maria chega para Jesus e fala assim, acabou o vinho. Acabou o quê? O vinho. E ele fala, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ela chega para os servos e fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. Jesus vem e fala, enche de água essas talhas. Eram 6 talhas. Aquelas talhas representam o homem que estava vazio. E a água representa a palavra. E quem tinha que encher as talhas de água era o homem. Quem tem que meditar a palavra é você. Você vai ver nessa mensagem que o próprio Deus fala para Ezequiel, você come do rolo, você come das escrituras, você come, quem tem que comer é você. Quem tem que ler a Bíblia é você, quem tem que orar é você. Você tem que se encher. Quando eles pegaram a água e encheram a talha, eles pegaram aquelas talhas e levaram ao mestre Sala. Quando levaram, no meio do caminho, não era mais água, era vinho. E vinho aqui é alegria, que tinha acabado. E não tem nada a ver com alcoólico isso aqui não.
Eu provo para você, não é a mensagem de hoje, mas eu provo para você. Porque, meu irmão, o mesmo a boca que toma Santa Ceia está enchendo a cara, está dando mau testemunho. Que diferença tem entre o crente e o descrente? Entre o justo e o ímpio? E você não tem vergonha nem de postar isso. Porque você já está com a mente cauterizada. Para de procurar coisas na Bíblia para a sua carne, porque o Espírito Santo nunca vai alimentar a sua carne. O Espírito Santo só vai alimentar o teu espírito. O Espírito de Deus, ele vai sempre contradizer a nossa carne, queridos. Sempre. Deixa de ser rebelde, se converte de verdade. Para de apanhar na vida. Para de caminhar para o caminho da depressão. Para o caminho da angústia. Para o caminho da morte. Para o caminho dos suspiros. Para o caminho dos ais. Para o caminho das lamentações. Deus não te chamou para você viver uma vida de lamentações, de suspiro e de ais. Deus chamou você para viver uma vida e vida com abundância. Caminho da prostituição não é caminho de crente. Caminho da mentira, da desonestidade, da infidelidade. Não é esse caminho que Deus tem. Por que o senhor está trazendo essa mensagem, pastor? Porque quando a glória de Deus apareceu para o povo de Israel, por eles questionarem o porquê Deus só falava com Moisés. Deus só fala com Moisés, Deus não fala com a gente. Moisés falou, tá bom, eu vou levar vocês para falar com ele. Senhor, o povo quer falar contigo. O povo quer falar comigo? Quer? Então traz o povo. Quando o povo estava diante do monte, irmãos, a glória de Deus aparece e diz, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. Deus já estava ali dando os mandamentos para eles antes de escrever. Eles pegaram e falaram assim, Moisés, não teve uma pessoa que viu Deus e não morreu. Fala o seguinte, não quer mais conversar com Deus não. Vai lá você, Moisés, entra lá na glória de Deus lá, depois você passa o recado para a gente. E quando Moisés trazia o recado, trazia direção, Deus manifestava o seu poder, Deus mostrava os seus milagres, Deus mostrava os seus cuidados. Mesmo assim, eles nunca deram valor. Eles sempre caminharam pelo caminho da desobediência. Eles sempre caminharam pelo caminho da rebeldia. Quando eles estavam para entrar em Canaã, gente, 12 homens foram espiar a terra. Trouxeram um relato dizendo, a terra é muito boa, que Deus falou que a gente vai entrar. Terra que mana leite e mana mel. Olha, terra que nós vamos comer o pão sem escassez, nada vai faltar para a gente lá. Só que começaram a dizer, só que tem um problema, lá tem muitos inimigos e nós não vamos conseguir não. E começaram a desacreditar de Deus. A Bíblia fala que Caleb fez o povo se calar, Josué fez o povo se calar e disse, gente, o nosso Deus, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra, nós vamos vencer. Esses inimigos serão o nosso pão e a nossa água. Nós vamos triunfar, nós vamos vencer sobre os nossos inimigos. O que eles estavam dizendo? A mesma coisa que Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando eles falaram isso, trouxeram a palavra da perseverança. Eles estavam sendo usados pelo Espírito de Deus. A congregação pegaram em pedras para atirarem neles. E sabe o que apareceu? A glória do Senhor. E a glória do Senhor apareceu e disse assim para Josué, eu vou mandar uma epidemia e vou acabar com esse povo. Que coisa. Mas Deus é ferro e fogo, pastor? Não, esse povo, irmão, foi desobediente desde quando saiu do Egito. Para pensar. Tem gente que desde o momento que se converte nunca foi obediente a Deus. Deus é um Deus de amor.
Mas Deus é um Deus de justiça. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Amém. Agora não responda o que eu vou te perguntar. Responda para você mesmo, para não dar briga. Tudo que o seu cônjuge faz e fez até hoje, você gosta? Responda para você. Por que você está com ele? Hã? É o amor, seu Afrânio. É o amor. Então quer dizer que o amor é independente de gostar. Vou de novo fazer um. Quem é pai aqui? Tudo que o seu filho faz, você gosta? Quem é filho, tudo que o seu pai deu de exemplo para você, foi positivo? Não, pastor. Mas eu amo meu pai. Eu amo meu filho. É verdade ou não é? O que faz uma mulher ir lá na cadeia visitar um filho? É porque gosta do que ele fez? Gosta do que ele faz? É o quê? Deus manda a gente gostar ou manda a gente amar? Nós somos diferentes. Tem coisa que você não vai gostar no irmão, tem coisa que o irmão não vai gostar no outro, não vai gostar em mim, eu não vou gostar em você. Mas Deus não mandou eu gostar. Porque a gente não está pronto. Mas Deus mandou eu amar. E quem ama, fala a verdade. Quem ama se preocupa, irmãos, com o ser humano, com a pessoa, com a vida dela com Deus. Agora deixa eu fazer mais um exemplo, abrir aqui, pegar mais um exemplo. Quem já frequentou o boteco aqui? Pode levantar a mão, fica com medo não. Já frequentou, já foi. Baladas, né? Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quando você estava frequentando uma balada, tinha pessoas aí que gostavam daquele lugar como você gostava. Verdade ou não é? Mas tem amor ali? Às vezes a pessoa está ali no mesmo ambiente, gosta das mesmas coisas, mas está de olho em você para te pegar lá fora e te roubar. Está preparando uma boa noite Cinderela para violentar. Está ali com muitos pensamentos de conquista, mas não quer saber de você para nada. Depois quem paga o pato é você. Mas por que as pessoas combinam nesse lugar? Por que as pessoas se alegram nesse lugar? Porque elas gostam das mesmas coisas. Hoje em dia, se você não gostar do pecado, você está julgando. Deus não mandou eu gostar do que você faz, e nem Deus mandou você gostar do que eu faço. Mas Deus mandou a gente amar. Quando Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, por que Ele mandou? A Bíblia não fala de gostar. A Bíblia fala de amar. Porque se Deus fosse agir pelo que a gente fazia, que Ele não gostava, Ele matava todo mundo. Então a palavra certa para o amor incondicional é isso. É isso. Por que Deus está mandando uma mensagem dessa? Porque Ele te ama. Quem massageia o teu ego não te ama. Quem concorda com seus erros não te ama. Quem concorda com o erro de um filho não ama o filho. Aquele filho vai ser a vergonha da mãe. Diz Provérbios. Mas quem ama sabe se posicionar e chora e sofre dores de parto para ver nascer um filho de Deus nessa terra.
para ver nascer uma pessoa cheia com o Espírito Santo nessa terra. Uma pessoa que vai honrar, sim, o sangue derramado na cruz do Calvário. A glória de Deus não veio por acaso. E no caso de Ezequiel, veio para exortar. Veio até mesmo para dar uma sentença, irmãos. No caso de Josué, a mesma coisa. Mas no final você vai entender porque que Deus está mandando essa mensagem. Você vai entender. Deus está dizendo para mim e para você, está na hora de parar, tá? Chega, né? Paga para ver não. Está na hora de parar. Está na hora de você ser crente de verdade. Está na hora de você amar mais a Deus do que seus amigos. Mais a Deus do que amizade. Porque quem honra mais a criatura do que o Criador, Jesus fala, eu não confesso o seu nome diante do meu Pai. Mas se você amar Jesus mais do que a criatura, Ele fala, eu te confesso diante do meu Pai. Eu te confesso diante do meu Pai. E Ele é o advogado. Eu prefiro que Ele confesse o meu nome diante do Pai, do que honrar criaturas. Nós somos chamados para honrar acima de tudo o nosso Criador. Foi Ele que nos comprou com o sangue dele. Você tem dono. Eu tenho dono. Nosso dono é Jesus Cristo. Nosso Pai é Jesus Cristo. Nosso irmão é Jesus Cristo. Nossa família é Jesus Cristo. No versículo de capítulo 2 de Ezequiel, vamos ver agora o que o Ezequiel ouviu de Deus para falar para o povo. Vocês querem ouvir? Sim. Quem quer ouvir, diga amém, Jesus. Sim. Olha só, irmãos, o que Ezequiel ouviu da parte de Deus, quando aquelas rodas chegaram, aquela glória entrou. Ele caiu no chão, por causa da glória de Deus. E ele ouviu uma voz que falava com ele. E no capítulo 2 diz assim, levante-se, filho do homem, disse a voz, quero falar com você. Pensa. Quando nós passamos aquela experiência na virada, Deus sabe como é que eu estava na virada. E não é só na virada, irmãos. Há um desprezo muito grande das pessoas em relação às coisas de Deus. Nós precisamos, como igreja, principalmente nesse período que Jesus está voltando, estarmos cada vez mais alinhados com o Senhor. Os dias são trabalhosos. Muitas pessoas são amantes mais de si mesmo do que de Deus. Ouvem a palavra, entendem, mas saem da igreja e não querem obedecer. Não querem praticar. E um Deus que é onipresente, que vê tudo. Deus vê que pessoas estão agindo assim de forma repetitiva. E essas pessoas estão trocando a glória de Deus. Estão trocando a sua bênção por um prato de sopa. Por um prato de lentilha. Deus fala para Ezequiel, eu quero falar com você. Eu falei para Deus, então fala. E olha só o versículo seguinte. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. A palavra de Deus, quando você recebe ela,
ela entra em você, ela te coloca em pé, porque ela vem com o Espírito. Diga amém, Jesus. O Espírito de Deus entrou em mim enquanto eu ouvi a palavra, e Deus me colocou em pé. E eu ouvi as suas palavras com muita o quê? Com atenção. Quando você vê a igreja, desliga o celular. Quando você vê a igreja, não fica no WhatsApp. Você tem que prestar atenção no que Deus está falando, porque ela traz o Espírito de Deus para te colocar de pé. Não se desliga das palavras de Deus. Não fique pensando nisso, naquilo, ou naquilo outro. Se concentra. Porque a palavra de Deus é a nossa liberdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vai te libertar. Ele parou e falou: fala, Senhor, a atenção é toda sua. Marta estava sentada ouvindo a palavra, mas a atenção não era toda do Senhor. O que ela fez? Logo ela se levanta, ela se distrai e ela fica preocupada em fazer um suco, em fazer isso, em fazer aquilo outro. Irmãos, o diabo está usando da distração nos dias de hoje, através das redes sociais, através de coisas que às vezes a pessoa não tem o domínio para controlar. E ela está sendo dominada por muitas coisas. E ela não está tendo tempo para orar, não está tendo tempo para ler a Bíblia, e poucos estão congregando com assiduidade. Porque muitas outras coisas estão chamando a atenção. O diabo está usando a distração para as pessoas perderem a comunhão com Deus, para a fé das pessoas serem minadas. E está amarrado em nome de Jesus, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. A Maria ficou sentada. Aí a Marta veio e queria distrair a Maria também. E foi até o Senhor e falou: Senhor, a Maria fica aí sentada, não me ajuda aqui, tem tanta coisa para fazer. E Jesus fala: por que você está afadigada com tantas coisas? Uma é necessária. A Maria escolheu a melhor parte. O que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. O que você está escolhendo, vai ficar quando você morrer, ó. A ferrugem vai comer tudinho. A gente vai embora um dia, irmão. A gente vai embora. Eu não estou falando que a gente tem que ser negligente com as nossas coisas. Deus não quer isso. Mas se não tem tempo para Deus, é o diabo que está agindo ali. Chega na igreja no domingo, chega cedo, irmão. Chega cedo. Por que você toda hora chega atrasado? É esse o culto que você oferece para Deus? É esse o culto que Deus merece receber? Chega 15 minutos antes, irmãos. Dobra o teu joelho, faz sua oração e deixa Deus te encher. Aleluia! Se programa, meu irmão. Ai, pastor, mas eu estava no clube, eu estava em tal lugar. Sai mais cedo. Ah, mas chegou gente em casa. Ó, gente, ó, tal hora eu estou indo para o culto. Ah, mas pastor, eu vou falar isso, a pessoa vai ficar com raiva de... Então agrada o homem, não agrada a Deus. Agrada o homem, continua agradando o homem. Vai para o churrasquinho, vai para a chacrinha, vai para o clube, fica lá. Depois você não reclama. Porque a gente quer agradar o homem, dá o pior para Deus. Deus não merece o nosso pior. Deus merece o nosso melhor, porque Deus deu o seu Filho por nós. Ele deu o sangue dele por mim, ele deu o sangue dele por você. E nós priorizamos coisas quando deveríamos ter tempo. E o nosso tempo para priorizar Deus tem que ser o melhor. Aleluia. Nós tratamos Deus como se Deus fosse. E queremos ser tratados como príncipes.
A Bíblia diz: como medimos, seremos medidos, irmãos. Como que você quer ser tratado? Tem gente que reclama porque um irmão não fala com o outro. Reclama porque vai na casa de um parente e não é bem tratado. Entra num hospital e não é bem tratado. Entra num restaurante e não é bem tratado. Mas como que nós estamos tratando? Nós tratamos bem só quem a gente gosta. Deus fala que a gente não tem galardão nenhum se nós fazemos isso. Eu não gosto do que você faz, irmão, mas eu te amo. Eu vou te tratar bem, independente do que você faça. Mas quando você sentar comigo, eu vou te falar o que você precisa. E você pode fazer o mesmo comigo também, que eu vou agradecer. Deus merece o nosso melhor. Quantas cervejas você toma lá fora? Quantos coquetéis você toma lá fora? Qual o dinheiro que você dá nisso? E quando fala de dízimo e oferta, para você não é importante? Você acha certo isso? Porque as pessoas lá fora falam mal? Você é influenciado pela multidão ou você é influenciado pelo Espírito Santo? A gente, para ganhar dinheiro, a gente se mata. Para buscar Deus, a gente dá desculpa. Vou repetir. Para ganhar dinheiro, a gente trabalha até tarde. Para buscar Deus, 2 horas na igreja é uma eternidade. Deus não está se agradando de muitos cultos que Ele recebe. Está na hora da gente mudar. Deus não precisa que ninguém defenda Ele não, mas Ele tem ciúmes da gente. Ele mesmo se defende, Ele mesmo fala dele. Porque quem fala é o Espírito Santo. Quem fala é o Espírito Santo. Teve uma irmã que chegou para mim hoje e falou: pastor, pedi uma palavra para Deus, Deus me deu Ezequiel. Eu comecei a ler e testificou tudo aquilo que o Senhor mandou no grupo. Como Deus é fiel, como Ele confirma a sua palavra. Mas você quer uma palavra que eu vou dar para você? Não precisava nem lhe confirmar. O pastor falou, está dentro da Bíblia, é de Deus, eu recebo. Não receba a palavra de Deus, não é o caso da pessoa não. Conte confiança, receba com fé. Receba com fé. Coloque no seu coração, porque o cajado bateu. O cajado bateu. O cajado bateu. Siga o que o cajado está tocando ali, ó. Siga. Vai seguindo. Siga. Ouça com atenção. Filho do homem, disse ele, eu envio à nação de Israel, uma nação que, gente? Uma nação o quê? Diga não à rebeldia. Fala assim, eu não aceito a rebeldia. Não diga com mais fé. Diga assim, eu não aceito a rebeldia. Em nome de Jesus. Há uma nação rebelde, Israel era rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. Continue. São um povo Quem já viu gente teimosa? Aqui no Mato Grosso do Sul tem gente teimosa? Sim ou não? Sabe o que é o teimoso? Você fala, ele cria uma situação e é teimoso. Teimoso. Ele entende, mas ele é teimoso. Será que tem gente assim no Mato Grosso do Sul? Tem no mundo todo, né, gente? Teimoso. O que acontece com o filho teimoso? Só bênção, né? Só vitória. Não queira colher uma coisa, se você é teimoso, não queira colher uma coisa boa.
Há diferença, irmão, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Não seja teimoso. Ezequiel está recebendo de Deus, teimoso e de coração o quê? Duro. Mas eu envio para lhes dizer, assim diz o soberano. Mas pastor, por que Deus mandou se o povo era teimoso, coração duro? Porque o evangelho tem que ser pregado por teimoso, por orgulhoso, por humilde, por manso, para todo mundo. Jesus falou, quando vocês forem pregar o evangelho, vocês vão chegar em certas casas, que essas casas abrirão as portas para vocês, e vocês entrarão. Quando vocês entrarem, aquela casa que receber vocês com paz, não é com média não, é com paz. Você já foi recebido com média? Já ou não já? A pessoa recebe fazendo uma média, mas quando você vira as costas, aí a pessoa fala dentro de casa o que ela realmente pensa de você. É verdade ou não é? Mas tem aquela casa que recebe com tanta paz no coração, com tanto amor, que ela não sabe o que faz por ficar feliz com a sua presença. Essa casa que recebe com paz, quando você orar ali e deixar a paz fica na casa. Aquela que recebe com média, ou aquela que nem recebe, você pode, sacudir o pó, virar as costas e ir embora. Testemunha que o evangelho foi pregado ali, gente. E haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa. No dia do Senhor. No dia do juízo. A pessoa rejeitou a palavra da vida eterna. Diga, Deus me livre em nome de Jesus. Continuando. Diga para eles, Ezequiel, quer eles ouçam, quer não. E lembre-se de que são rebeldes, coração duro, teimosos. Pelo menos saberão que tiveram um profeta no meio deles. Vai e fala, Ezequiel. São teimosos, são rebeldes, eles entendem, mas não obedecem. Mas fale, porque um dia eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Tem duas coisas, tem duas formas de a gente entender que a palavra de Deus é verdade. Uma é quando a gente ouve e se conserta com Deus e a gente colhe fidelidade. E a outra é quando a gente ouve, permanece no erro, mesmo quebrando a cara, continua permanecendo no erro e depois vê pagar o preço. Mas, por mais que a pessoa pague o preço aqui, ainda é fichinha. Quero ver quando a pessoa fechar os olhos, irmãos. Porque quando a pessoa fecha os olhos, nada mais importa. Aquele dinheiro que tinha para buscar. Aquilo. O que nós temos priorizado na nossa vida? Priorize a Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Israel não estava fazendo isso. E Deus sabia muito bem. Deus falou assim, vai ter gente que pode ouvir, mas tem gente que não vai ouvir. O semblante vai ficar duro. Mas fala. Fala. Você vê que Deus, irmãos, Ele não está preocupado com like, nem com curtida? E nem com seguidores? As pessoas que têm mais likes, mais curtidas e mais seguidores são pessoas que falam o que o povo quer ouvir. Verdade. Deus não está preocupado com aceitação. Deus está preocupado com a sua libertação, com a sua salvação. Deus está preocupado com a sua família restaurada. É com a sua família preservada do mal. É com seus filhos crescendo lá onde o nome dele é glorificado. Aleluia. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer um povo bem disposto para viver com ele a eternidade. E um pastor que é pastor de verdade, ele vai estar preocupado com isso também.
Ele vai estar preocupado com isso. Versículo seguinte, vamos lá. Olha só. Filho do homem, não tenha medo deles, nem de suas palavras. Não tema, ainda que suas ameaças o cerquem como urtigas, espinhos e escorpiões. Olha o que uma pessoa sofre por ela falar a verdade. Olha o que ela sofre por ela falar a verdade. A Bíblia fala que Jeremias chorou tanto, irmãos. As pessoas rejeitaram a palavra que Jeremias pregava. E Jeremias falou, olha, está profetizado 70 anos de Babilônia prisão para vocês. Até o Daniel duvidou disso. Depois daquele período, Daniel entendeu que Jeremias era de Deus. Soube, Jeremias era um profeta. Jeremias era colocado no calabouço. Jeremias era preso, era ameaçado. Se você observar os profetas de antigamente, não são os profetas de hoje não. Os profetas de hoje estão mais para Jeremias 23, que só fala coisa do coração, que o povo quer ouvir, do que aquele que fala realmente, alinhando o povo com a vontade de Deus, para o povo viver, não as migalhas, mas viver realmente sendo cabeça, estando por cima, andando no esconderijo do Altíssimo, vivendo o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua casa. Por quê? Porque tão encarecidamente me amou. Deus não quer nem que você goste do que Ele fala, Ele quer que você ame Ele. Ele quer que você ame Ele. Vai amando a Ele. Porque não é fácil a gente ouvir, por exemplo, que a gente tem que perdoar uma pessoa que fez mal para a gente. Mas quando é para a gente, às vezes a gente supera. O duro é quando faz mal com alguns dos nossos. Então, Deus não está preocupado se gosta ou não. Deus está falando, me ame, só obedece. A sua obediência é demonstração de amor. E deixa que eu e meu pai vamos vir até você. Nós vamos fazer morada na tua vida. E vamos nos manifestar na tua vida. E se você está triste, nós vamos consolar você. Aleluia. Ainda que suas ameaças, espinhos e escorpiões, não desanime com os seus olhares raivosos, pois são um povo rebelde. Eu confesso para você, irmãos, diante de Deus, que alguns dias atrás eu estava desanimado. A pior coisa, irmãos, é quando você fala e você não é ouvido. É ou não é? Hã? Né? Você fala e você não é ouvido. E Deus deu esse versículo aqui, falou muito forte no meu coração. Não desanime. Não desanime. E eu coloco uma coisa no meu coração, nunca mais eu vou desanimar. Porque agora eu vou amar mais ainda. Quem já lidou com gente aqui? É fácil? Não é fácil lidar com gente não, irmãos. Irmão, tem ovelha que veio dar alegria para o pastor, ele se puder, ele vai matando o pastor aos poucos. Aos poucos. Irmãos, eu conheço tantos pregadores da minha época, quando começamos a pregar. Muitos, irmãos, estão tratando com psicólogos. Muitos estão em depressão. Muitos chegaram, até mesmo, você viu uma febre aí, pastores tirando a vida. Aí vem um cara que não sabe nem o que é pastorear, não sabe nem o que é lidar com gente. Fala que pastor não faz nada. Mas a pessoa não consegue nem administrar um conflito matrimonial. E o pastor tem que ter a casa dele. É ou não é? Para depois entrar na casa do outro e pregar para a casa do outro. Só de cuidar da nossa casa,
Já é um trabalho tremendo. Imagine cuidar de um monte de gente. Pastor é igual um hospital, irmão. Devia ser UTI, não devia ser pastor o nome. Devia ser CTI. A pessoa quando procura um pastor, irmão, é porque já procurou até um psiquiatra. Mas louvado seja o nome do Senhor. Diga amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele tem grandes recompensas. Digam graças a Deus. Grandes recompensas. Continue. Anuncie-lhes a minha mensagem. Você vê a mensagem que Deus mandou. Deus está só preparando ainda. Anuncie as minhas mensagens. Que eles ouçam, quer eles ouçam não. Pois são completamente... Meu Deus, Deus está falando. A glória desceu, o trono desceu e Deus está falando. Deus está falando. Aí continua o versículo 8. Filho do homem, preste atenção ao que eu te digo. Não seja rebelde como eles. Abra tua boca e coma o que eu lhe dou. Deus está dizendo, estou falando com você. É para falar. Assim como Jonas falou para Nínive. Fale. Porque o objetivo maior de Deus aqui nessa mensagem não é que se cumpra o que Ele vai falar ali daqui a pouco, mas que haja temor nos nossos corações, arrependimento e conversão. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Escuta aí, calma, não existe mensagem sem graça não, sem a graça não, a graça vai chegar daqui a pouco, mas a seriedade também tem que vir, o temor tem que vir, o compromisso tem que vir. Deus não é brinquedo não, gente, pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Versículo seguinte. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, era a mão de Deus, e segurava um livro, um rolo, um pergaminho. Continue. Que ela abriu, a própria mão abriu, e vi que ambos os lados estavam escritos, o que estava escrito? Cânticos fúnebres, lamentações e palavra de sentença, de condenação. Olha como esse povo estava brincando com Deus. Qual que era a palavra? Cântico o quê? Fúnebre. Lamentações. Palavra de condenação. Deus é um Deus que a base do trono dele é justiça, paz e alegria no Espírito. Quem planta pouco, você acha certo isso ou está errado? Quem planta pouco, colhe pouco. Está certo ou está errado? Está certo. Quem planta muito, está certo ou está errado? Tá. O que é isso? Justiça. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. E aquele que pede, o que é isso? Justiça. Aquele que não busca, aquele que não bate, aquele que não pede. Está dando para entender, gente? Então, o que rege hoje o Evangelho para nós? Somos salvos pela graça por meio da fé. E Deus também nos dá a fé para a gente conquistar. A fé em mim, que nasce em mim. Se eu não ajo sobre ela, ela é morta. E essa fé chama princípio. A Bíblia fala sobre educação de filhos, a Bíblia fala sobre ser sacerdote na casa, santificar a esposa com a palavra, com a lavagem da palavra. A Bíblia fala sobre a esposa, a forma que ela tem que ser em casa. A Bíblia fala, irmão, sobre pastor. A Bíblia fala sobre diácono. A Bíblia fala sobre os obreiros. A Bíblia fala sobre ovelha. Fala ou não fala?
Então cada um tem que aprender a sua posição e tem que obedecer aos princípios. A Bíblia fala sobre liberalidade, a Bíblia fala sobre prosperidade, fala ou não fala? Fala. Fala sobre cura, fala sobre maravilhas, sobre milagres, fala sobre tudo, sobre santidade. Então eu preciso ir aprendendo, e na medida que eu vou aprendendo, eu vou obedecendo, porque senão eu entro no caminho da desobediência, e se pratica a desobediência de forma repetitiva, eu posso entrar no caminho da rebeldia. Está dando para entender agora como é que é? E quando eu entro no caminho da rebeldia, Deus ainda fala conosco, Deus ainda envia as pessoas, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus não desiste, Deus vai cercando a gente, vai cercando, envia um, envia outro, e Satanás está lá acusando a pessoa, diante de Deus, cheio de cartas, cheio de legalidades, e Deus fala, não, ainda não vai tocar, não, ainda não vai, mas Ele está fazendo a minha vontade, você diz lá na sua palavra, não des lugar ao diabo, e Ele está dando lugar para mim, eu posso tocar, e Deus fala, não, porque eu sou longânimo, eu vou enviar pessoas para falar primeiro, eu vou exortar primeiro, eu vou mostrar o meu amor por ele, eu vou dar tempo para que ele se arrependa. Isso eu vejo com misericórdia e graça. Mas se a pessoa é obstinada, coração duro, rebelde, está dando para entender, gente? Meu Deus. Deus não te trouxe aqui à toa. Escuta essa palavra, pelo amor de Deus. Escuta. Não saia daqui sem se consertar com Deus. Não saia sem se reconciliar, sem se arrepender, sem conversão. Porque na hora que você orar, aqui agora, e você se colocar diante de Deus, todo o plano do inimigo vai ser frustrado na sua vida. Você sabe por quê? Alguém pode falar, mas pastor, Deus que falou isso aqui, ó. Deus falou que é para falar para eles, Deus deu com a mão dele, assim, um rolo abriu e falou, leia Ezequiel, fala para eles, cântico fúnebre, fala para eles, lamentações, fala para ele, palavra de sentença, está sendo liberada. Mas a mesma Bíblia que fala isso para trazer temor no nosso coração, é a mesma Bíblia que nos deu, 2 Crônicas 7:12, para encerrar. E agora você vai ver a graça, e você vai ver a misericórdia, para que você possa fazer valer na sua vida a graça e a misericórdia. Quem crê, diga amém. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse, glória de Deus também, ó. Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para fazer o quê? Sacrifícios. A gente tem que ir para o sacrifício de Cristo. É ali que está a nossa solução. É no sacrifício dele. Continue. Se por vezes eu fechar o quê? Deus está falando. Se por vezes eu fechar o céu, para que não chova, ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre quem? Entre o meu povo. Quem que deu o rolo para Ezequiel? O que tinha no rolo? Palavras escritas. Quais? Cânticos fúnebres, lamento e palavra de sentença. O que significa a palavra de sentença? Irmãos, essas palavras não são liberadas por Deus, significa de uma hora para outra, são permissões. Mas quando Deus permite algo, irmãos, na nossa vida, nós já permitimos primeiro.
Pegou aí? Nós permitimos primeiro. E deixamos aquilo crescer. E desprezamos a Deus. Só que ele está dizendo, ainda que eu tenha permitido. Por que eu falo isso, gente? Deus mandou Isaías na casa de Ezequias, não mandou? Um profeta, ou o profeta Isaías na casa do rei Ezequias. O rei Ezequias estava doente, não estava? A enfermidade era de morte. Quando Isaías entra, Isaías fala para Ezequias, coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer. E você não vai viver. Foi isso ou não foi? Isaías deu aquela palavra, não orou por ele, virou e foi embora. Ele está saindo do palácio, Ezequias vai e vira o rosto para a parede. E fala com Deus. Quando Ezequias está virado com o rosto para a parede falando com Deus, Deus pega o profeta lá fora e fala, volta lá! E diga para ele, que eu vou curar ele. Diga para ele, que ele não vai morrer. Que eu estou acrescentando 15 anos de vida para ele. E fala para ele, que ele nem sabia disso, que ele ia cair na mão do rei da Síria. Mas eu vou livrar ele da mão do rei da Síria. E vou livrar todo o povo que está debaixo da autoridade dele. Então uma oração pode mudar a sua história. Se eu fosse covarde para dar uma palavra dessa para vocês na televisão, eu ia responder diante de Deus, porque tem gente agora que está sendo tocado por Deus, e durante a mensagem a pessoa já disse, tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus está dizendo, eu tenho misericórdia de você. Porque ainda se eu fechar os céus, se eu permitir gafanhotos, se eu permitir que a sua colheita seja destruída, e se você fizer isso, então se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha presença, e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, e eu vou sarar a sua terra. Toda palavra que Deus manda para a gente, é palavra para provocar arrependimento e conversão. Para provocar no nosso coração temor. Nós não podemos ter a nossa mente cauterizada e achar que tudo nesse mundo aí é normal, porque não é. Porque se fosse, Deus não tinha projeto para destruir tudo, como vai ser destruído. E levantar um novo céu, uma nova terra. E um novo reino. Nós somos chamados para sermos separados. Somos chamados para a santificação. Somos chamados para ganharmos almas. Diga amém, Jesus. Para sermos uma bênção na nossa família, para os nossos amigos, até para os nossos inimigos. Porque quando você ora pelos seus inimigos, Deus pode fazer uma obra na vida deles, por causa da sua oração, por causa da sua obediência. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ainda que eu cesse a chuva, mas se eles orarem, buscarem a minha face, se humilharem, e uma coisa, irmãos, que é o que eu acho assim de suma importância na vida do cristão, é a conversão do mau caminho, é se afastar. Afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Afaste-se daquilo que está te afastando de Deus. Às vezes você vê umas brigas na internet sem nexo.
Existe jejum de Facebook, existe jejum disso, existe jejum daquilo. Meu irmão, se a palavra certa é jejum ou não, tem coisa que a gente tem que se abster, se aquilo está dominando a gente. Diga amém, Jesus. Tem coisa que a gente tem que se abster. Está prejudicando a nossa comunhão com Deus, vamos me abster. Quer usar a palavra jejum? Usa, não tem problema, é uma coisa. Às vezes é umas coisinhas assim que você fala assim, meu Deus, perdeu tempo. Mas aquilo que te afasta de Deus, você tem que se abster. Você tem que ter sede, tem que ter fome do Senhor. Para terminar, fique em pé, por favor. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converta dos maus caminhos, eu vou te ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra, eu te ouvirei. Eu te ouvirei. Toda oração que você fizer neste lugar, quando você estiver na sua casa, no seu quarto, você ler essa palavra, vai ser neste lugar. Quando você estiver no seu carro, vai ser neste lugar. Quando você estiver aqui, vai ser neste lugar. Quando você estiver viajando, passeando, vai ser neste lugar. Que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. Deus é com você aqui, Deus é com você na sua casa, viu, Fátima? É aqui na sua casa, Deus é com você. Não tem que ter medo. Deus me deu uma canção. Essa canção até teve uma moça que gravou, mas é uma canção bem congregacional, que eu gosto muito. E ele me deu essa canção um dia que eu estava no altar, estava o tecladista, e ele estava tocando a música, não era nem essa música, mas estava tocando uma música, e eu estava aqui assim, eu abri a Bíblia, 2 Crônicas 7,14 é o nome da canção, e eu comecei, falei, olha, até que dá. Toca aí, irmão, toca aí. Aí ele foi tocando, pode tocando. Aí ele foi tocando. E eu, falei, irmão, tá saindo uma canção aqui. Escreve aí. Põe o celular para gravar, para não perder a melodia. E aí saiu isso aqui, ó. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Aí eu falei, irmão, agora falta alguma coisa, Deus vai completar a obra. E um mês depois, eu falei, a gente tem que responder para Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente responda a Ele o que Ele fala conosco. Então nós respondemos para Deus assim, ó: Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa e me separa para ti. Deus, eu sou tua morada,
Vem, santifica a minha vida, ó Senhor. Deus, firma a tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, eu sou tua morada, santifica a minha vida, ó Senhor. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Deus, porque a glória do Senhor veio aqui falar conosco. O Senhor não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Por isso o Senhor, meu Deus, é Pai. O Senhor é Pai no nosso meio. E todo aquele que o Senhor, meu Deus, repreende, é porque o Senhor tem por filho. E o Senhor enxerga o mundo espiritual, Pai. E tem gente que estava indo longe demais, mas essa pessoa está diante do Senhor dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, a minha vida está sendo derramada no teu altar, na tua presença, meu Pai. Eu estou diante do Senhor por um conserto, por uma reconciliação. Tira do meu coração toda tristeza, tira do meu coração toda mágoa, tira do meu coração toda amargura, tira do meu coração tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Tira do meu coração, Senhor. Venha, meu Deus, unir a minha vontade com a tua vontade, Jesus. Eu quero fazer a tua vontade. Eu não sou devedor à carne, eu sou devedor ao Espírito de Deus. E por isso aqui estou diante do Senhor. Aleluia. Ribadala sobre andalaba chove canta rabadala sobre ribadala sobre canta rima chori badala sobre ribadala chori dere balaba ribadala sobre andalas. Oh, aleluia, aleluia. Diga para Deus: Deus, transforma esse coração. Transforma esse coração num coração de carne. Transforma esse coração num coração de carne, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, um coração quebrantado o Senhor não resiste. Um coração para te servir, um coração para te adorar. Um coração verdadeiro, um coração perdoador, Senhor. Eu quero me viver livre, 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 livre de todo mal. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Deus está me tocando aqui agora. Você não pode sair daqui hoje sem vir aqui na frente e se reconciliar com Deus de verdade. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quem precisa dessa oração, não saia daqui sem essa oração, meu querido. Irabadalaba chore canta, ribadalaba suri andalabas. Ribadalaba chore canta, jabana sobre andalaba chore andalas. Oh, aleluia. Ribadalaba sobre canta, ribachori badala sobre andalas. Ricanta ribana chori badalaba sobre canta rabachori andalaba dalaba surya. Oh, aleluia. Não seja rebelde. Não tenha um coração duro. Você precisa dessa limpeza. Aleluia. Ricanta rabachori badalaba sobre andalas. Ricanta ribachori badala sobre andalas. Ribadalaba sobre canta ribachori badalaba sobre balaba ture dere balabas. Aleluia. Diga para Deus: eu quero essa aliança contigo. Vem no altar fazer aliança com o Senhor. Vem no altar colocar a tua casa em ordem. Vem no altar colocar a tua vida diante do Senhor. Tu és meu, tu és meu. Satanás pediu para te cirandar. Não tenha medo.
Oh, aleluia. Jesus liberta, Jesus toca, Jesus passa, Jesus vem tocando, vem tocando. O diabo queria fazer com você, queria te acusar, ele queria te condenar, ele queria te acusar, ele queria te derrubar, mas você está aqui nos pés do Senhor, e Deus está te perdoando, Deus está te abençoando, Deus está te libertando em nome de Jesus. A graça, a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida. A graça e a misericórdia de Deus vem sobre a sua vida. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo. Sobre canta, rimanala sobre, rimanala churi, andaribandala sobre, andaribandala churi, andarabalabas, ricantariba churi, ribandala sobre, oh riandala churi, andalaba churi, andarabandala suria, ricantariba churi, bandala suria, andariba duri, bandala suria, andalabas, rimandala suria, andalaba churi. Aleluias. Aleluias, 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 lavação, ribadalabação, riandala, churibandalaço, ribandalaço, riandalas, ricantaribacho, ribandalabaço, riandalabas, churiandalabas. Então Deus vem, Deus firma a tua aliança. Me escolha como casa, separa para ti. Deus, sou tua morada. Santifica minha vida, meu Senhor, ó Senhor. Eu te abençoo. Abençoa a tua casa, abençoa a tua família. Que os céus se abram novamente para a sua vida. Em nome de Jesus, que a sua terra seja sarada. Deus tem restauração com você. Deus tem restituição. Não precisa se justificar para mais ninguém. Não precisa se justificar. Quem quiser falar, o que quiser falar, deixa falar. Eu vou sarar a tua terra, eu sararei a tua terra, eu saro a sua terra, eu saro a sua terra. A resposta para tudo e para todos vai ser a tua terra sarada, curada, restaurada, abençoada, em nome de Jesus. E você que crê, diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Deus, firma tua aliança, me escolha como casa. Pode ir para o seu lugar. Separa para ti. Deus, sou tua morada. Santifica minha vida.